partir de agora, Fix Talk Live. Tavinho Luke, Mauro Teixeira. Acesse www.revistafix.com.br. A Fix também está nas redes sociais, Facebook e Instagram. Você já parou para pensar que mais de 85% das coisas que nós fazemos, nós usamos o sentido da visão? E o que você tem feito para cuidar da sua visão? A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que até 2050 a metade da população mundial seja míope. E eu, como oftalmologista, gostaria de te alertar sobre os perigos da miopia, principalmente nesse período de confinamento e uso abusivo de aparelhos eletrônicos. A miopia deve ser combatida e nós podemos mudar esse cenário. Consulte um oftalmologista. A vida é feita de improvisos, de acasos, de momentos bons e alguns momentos difíceis. O Plano de Assistência Funeral Princesa há mais de 20 anos oferece assistência completa em cada etapa do luto. Atendimento 24 horas, consultas médicas, exames laboratoriais e descontos em estabelecimentos. Tudo isso por apenas R$ 45 por mês. Cuide dos seus sentimentos e deixe que a princesa se preocupe por você. Olá, estamos falando ao vivo da Fix TV em Fix Talk Live, no Reaction, o podcast da Fix sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Campos Gerais. Mauro Teixeira, tudo bem com você? Olá, Tavinho. Olá, internet espectadores. Fix TV tem oferecimento. Lojas MM, Tavinho. Estamos a 3 quadras da Super MM, Mega Loja MM. Exatamente. Iberá Sementes. Iberá. Abraço ao Douglas, né? Douglas. Optiluz, veja o mundo de maneira original. LF22, Calpar e Grupo Gemade. Muito bem, nós vamos falar com vários empresários, várias personalidades, nossos amigos que vão comentar sobre a visita do presidente Bolsonaro aos Campos Gerais, a cidade de Ponta Grossa e a Castrolanda. Nós estivemos como veículo de imprensa convidado da Presidência da República para fazermos a compilação das imagens. E temos aqui no estúdio do Executive Center, que é o novo estúdio de vídeo da TV Fix e também de fotografia, nós temos os convidados aqui conosco. Eu vou começar com o empresário Heraldo Luz. Olá, Heraldo, obrigado pela sua presença. Olá, bom dia a todos, bom dia pessoal que está nos assistindo aqui no YouTube. É muita satisfação em ver que a revista Fix, que o portal Fix, hoje traz a autoridade máxima do país, né? O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É grandioso esse momento, um momento espetacular que vive nossa cidade. Muito obrigado, Heraldo. Quando você começou a falar que traz o presidente, imaginei que traz o presidente aqui na Fix. Imagina, o Gianmarco Penteado mandou um WhatsApp para você falar, o Bolsonaro vai estar aí. Mas é como se ele estivesse aqui, nós vamos representá-lo, né? Ok, né? Ok, como dizer. Né? Exatamente. Depois nós vamos comentar, o Mauro em especial, que passou uma semana com o serviço secreto do presidente Bolsonaro, vai comentar as medidas de segurança. A mais básica foi que tinha um freezer da Adega Imperial próximo ali à área destinada à imprensa. A gente ia pedir copo d'água ali, e eles abriam o copo, e uns oficiais
do Exército, da Inteligência, Polícia Federal, ali, uns capas pretas ali, estavam todo mundo olhando, e eles pediam para a moça abrir o copo. Ué, mas por que abrir o copo? Eu fiz essa pergunta inocente. É para não alcançar o presidente se alguém quiser jogar um copo d'água. Uma medida de segurança. O empresário do grupo Mercado Móveis, Márcio Paulic. Olá, Márcio. Obrigado pela sua presença aqui na TV Fix. Ô, Tavinho, prazer estar aqui com vocês. Mauro, nosso amigo Agostinho que está do nosso lado, também aqui o empresário Heraldo, grande amigo. Prazer estar aqui, podendo participar desse momento importante. Afinal de contas, para quem talvez não saiba, mas quando o presidente está na nossa cidade, nós somos a capital cívica nacional. Nesse momento, Ponta Grossa, Caspe, Piraí, é a capital da federação, justamente porque aqui está se tomando decisões por conta da presença do presidente do JB. Sabe que eu não tinha atentado a isso, Paulic. Realmente, nós somos capital do Brasil, então. Castro já tinha sido, lá na época do Dom Pedro. Ponta Grossa não. Mas Ponta Grossa já recebeu outros presidentes da República. Nós vamos comentar sobre isso, vamos falar com o Tito Fonseca, que é o historiador máximo aqui da cidade. O empresário, nosso amigo Agostinho Yarokrinski. Olá, Agostinho, obrigado pela presença na TV Fix, viu? Bom dia, Otávio, porque eu vim prestigiar o teu programa hoje, né? O teu convite. Muito obrigado. Também um abraço ao Márcio, ao Mauro. Opa. E ao amigo. Então, eu quero pegar uma carona na frase aqui do Márcio, que o Brasil, Ponta Grossa foi capital cívica do Brasil mesmo com a presença do presidente. E a gente não presta atenção às vezes nisso, né? Então é um marco histórico mesmo, né? Porque ele não viria jamais aqui se não tivesse importância nos Campos Gerais, como Castro, né? Então tem essa conotação, né? Que politicamente, né, Márcio? Politicamente tem que ser respeitado, tem que aproveitar esses momentos, né? Muito bem. Nós vamos tentar falar aqui com o empresário Paulo Bertolini. Vou mandar para ele aqui o link do Zoom e ele vai acessar. Vamos colocar nessa mesa redonda o empresário Paulo Bertolini. Paulo, que você teve na cerimônia, enquanto a gente fala com o Paulo aqui, tenta conectar o Paulo, você teve na cerimônia aqui em Ponta Grossa. Sim, nós estivemos lá ontem, né? Tive a satisfação de poder estar próximo lá do staff, justamente porque nós temos muitos amigos em comum que são hoje apoiadores do Bolsonaro, como é o caso do Pedro Lupion, estava o Roman, estava o Jacobo, né? E aí nós tivemos a oportunidade de estar ali próximo e também junto com todos os empresários, muitos do setor agro. A Associação Comercial fez um belíssimo trabalho convidando pessoas de expressividade, apoiadores do presidente. E aproveitamos justamente para poder ouvi-lo, né? E quando você ouve o Bolsonaro, você sente, né, extrema convicção e as palavras são verdadeiras, né? Você vê que realmente ali existe um significado importante que muitas vezes as pessoas que hoje não concordam com o seu governo esqueceram de que ele veio para fazer um governo de ruptura institucional em cima de uma série de questões que antes até muitos entendiam como normal e que hoje a gente vê de forma até crítica de quanto o Brasil sofreu em governos passados e que daquele jeito do Bolsonaro, onde ele vai e está lá hoje, né, pernoitou... Márcio, só interrompendo você um pouquinho, estamos com o Paulo lá na... Opa! Vamos lá? Oi, Paulo. Olá, Paulo Bertolini. Olá, Tavinho, tudo bom? Tudo ótimo, estamos aqui com o Márcio Paulic, com o Agostinho Yarokrinski, Heraldo Oi, Luz. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem. Aí, tudo bem. Paulo, nos encontramos na entrada ali, naquela fila enorme para receber o presidente Bolsonaro. Você acha que o evento aí em Castrolanda atendeu às expectativas dos agricultores, das pessoas que trabalham como você com agronegócio em altíssimo nível? Sem dúvida, Tavinho. Foi uma honra a gente receber o presidente aqui em Castro. Um fato histórico e que demonstra o reconhecimento do nosso mandatário maior na importância da nossa região. Então foi uma grande honra para a gente, foi muito bem organizado, bastante prestigiado o evento por políticos, pela população em geral, por empresários, agropecuaristas, o pessoal do comércio. Foi fabuloso, foi um momento muito
gratificante para a gente que trabalha e produz aqui poder receber uma tão nobre visita. Paulo Bertolini, quais são as principais demandas que o agronegócio entregou à equipe ou mesmo em mãos ao presidente Jair Bolsonaro? Bom, as demandas do agro são bem conhecidas, né, pelo presidente, por esse governo, e são respeitadas. E ele tem trabalhado e se dedicado bastante para atender essas demandas. E não são demandas assim absurdas. O que a gente pede normalmente são coisas que a própria lei estabelece, que é o direito à propriedade, a segurança, um governo que não atrapalhe, se não puder ajudar em alguma coisa, que pelo menos não atrapalhe. Isso foi uma coisa bastante interessante que o próprio presidente, no seu discurso ontem em Castro, falou. Então, são demandas que são mais na previsibilidade, no respeito à lei, no reconhecimento do trabalho e dedicação do trabalhador do campo. Então, mais nessa questão, e eu acho que está bem reconhecido e bem valorizado pelo presidente e seu governo. Paulinho, você tem algo a dizer para o Paulo Bertolini? Você também é um empresário que opera em alto nível, com um grande fluxo de negócios. Como que o empresário do seu porte, o empresário do porte do Paulo Bertolini, encaram a economia no momento atual? Olha, eu e o Paulo, nós temos em comum também o agro, porque nós somos do varejo, e o varejo aqui de toda a nossa região depende muito da agricultura, e principalmente da segurança dos agricultores em relação à questão institucional do nosso país. Nós temos hoje um presidente que defende, porque sabe que o Brasil é o celeiro do mundo e que hoje a pandemia, nós vamos conseguir sair da pandemia melhores por conta do agro. Essa é a grande questão. E o fato, né, do Bolsonaro estar em Castro, eu vejo o orgulho estampado no rosto aí do Paulo, de todos, porque afinal de contas, como nós falamos, Castro, nesse momento, né, ela está sendo a capital cívica do Brasil, né? As decisões nacionais estão ocorrendo a partir da nossa região, e isso é um grande orgulho, principalmente Castro, que já recebe pela primeira vez, né? E recebe de braços abertos todos os empresários. Então, parabéns aí à organização, que a gente sabe que os empresários estiveram muitos aí ajudando nessa organização ontem lá em Castrolanda, hoje aí também. Então, parabéns, Paulo. E a gente vê realmente que nós, hoje, temos um orgulho de poder ter um presidente que realmente esteja levantando as bandeiras do livre comércio, da liberdade de expressão, da economia, enfim. Não alguém que vem e que muitas vezes acaba, em detrimento de dizer que está ajudando uma população mais carente, acaba colocando contra essa própria população os empresários. Chegou o tempo, passou tempo, que tinha aquela divisão que até uma presidente fazia, dizendo que os empresários, muitas vezes, era o lado ruim da história, é aquele que explorava a mão de obra. Não, hoje é a união dos trabalhadores e dos empresários que fazem a roda do Brasil girar. Bertolini, muito obrigado pela sua participação. Concordo com o que o Márcio falou? Obrigado. Um grande abraço a todos aí, vocês. E agora, na expectativa que o presidente vai passar aqui na rodovia, a gente vai poder cumprimentá-lo. Um grande abraço a todos. Um abraço, Bertolini. Obrigado. Enquanto o Mauro já se prepara para a gente falar com o Tito Fonseca, eu gostaria que o Heraldo comentasse aqui conosco na nossa live sobre algo que nós estávamos falando fora do ar. Que o PT, quando fazia algum evento, quando trazia o Lula ou algo relacionado à bandeira deles, eles contratavam as pessoas e por isso tinha aquele fervo que a gente não consegue. Nós vemos uma devoção com relação ao Bolsonaro, mas a esquerda ela parece que ela é mais explosiva, Heraldo Lúcio. Exatamente. Hoje mesmo a gente observa que mesmo com a presença do presidente, porque hoje é compatível as partes se manifestarem, mas estão aproveitando também desse momento, que é o momento em que o só presidente... um pouquinho, o Tito entrou aqui, tá? Peraí. Tá lá, se for, vai lá. Oi, Tito! Vai lá o Tito. Bom dia! Oi, Tito! Márcio Paulinho falou uma coisa muito interessante. Aonde está o presidente, está a planta dos pés do presidente, a cidade vira capital cívica. Quantos presidentes já tiveram nos Campos Gerais, Tito? Você que é um historiador e conhecedor da matéria como ninguém. Olha,
eu vou buscar minha memória aqui, né? Nós tivemos o primeiro Dom Pedro II, né, o chefe de Estado, vindo aqui, visitou os Campos Gerais, pernoitou aqui em Ponta Grossa, ali onde hoje é o quartel-general, foi a Castro, voltou, pernoitou de novo e foi embora para Lapa, e da Lapa a Curitiba. Esse foi um. Se eu não me engano, Epitácio Pessoa foi o primeiro presidente do Brasil a visitar... Não, desculpe. Foi o Marechal Floriano Peixoto, que inclusive veio aqui e fez uma revolução, mudou o nome da praça aí, que era Paço da Imperatriz, para Praça Marechal Floriano Peixoto, mudou a Rua 15, que o nome era Rua do Imperador, para Rua 15 de Novembro, e mais algumas outras coisas. E a Avenida Vicente Machado, né, que o nome do maior covarde que teve na história do Paraná foi o Vicente Machado. Esse é o Tito. Aí tivemos quem? Aí Getúlio Vargas, né? Que deu o nome da cidade de a capital cívica do estado do Paraná. Porque ele estava de passagem por aqui, hospedado, inclusive, no Hotel Planalto, quando recebeu a notícia de que o presidente Café Filho tinha deixado o governo, e daqui, então, ele se dirige à capital do Rio do Estado, do país, o Rio de Janeiro, de trem, para tomar posse na presidência da República. E, de imediato, o povo pontagrossense apoiou ele, e por isso ele disse que Ponta Grossa era a capital cívica do estado do Paraná. Tito, isso na antiguidade. E na atualidade, Dilma esteve nos Campos Gerais, Lula esteve aqui, Collor... Que eu me lembro, nós tivemos o Ernesto Geisel, daí teve a... JK nunca veio, Tito? JK não. Não, né? Não. Teve o Ernesto Geisel, veio... eu sei que várias vezes a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, porque a nossa Orquestra Sinfônica é a terceira orquestra sinfônica a ser fundada no Brasil. E ela, quando vinham os presidentes da República para o Paraná, ela ia tocar nas noites de gala do Palácio. Mas não me lembro de ter veio o Geisel, me lembro que ele veio, até fui visitar, veio o Geisel. E depois do Geisel, o Collor veio como candidato, não veio como presidente. Depois o Geisel, aí veio o Lula. O Collor veio? Peraí. O Lula não veio. Ele veio como presidente em 1988 ou 9, né? Ele veio como presidente, que o Pedro Vosgrau recebeu ele. Veio, Tito? Viu o Agostinho falando aqui? Veio sim. Me lembro. Fernando Henrique? Ele veio como candidato. Até que o Douglas fez aquela elogio rasgado para ele ali no Sescajo, que saiu até no Le Monde de Paris. O Lula? Para quem não sabe, essa é uma piada interna aqui da cidade. Conta como é que foi isso, Tito. O Douglas, o Lula, o Cunha trouxe o Lula para ser... e homenageou ele como candidato, não como presidente. E fez uma reunião lá no Sescage, ali no Rio Verde, para homenagear o Lula. E convidou as autoridades, e o Douglas, naquela época, eu acho que era o presidente da CPG. E ele foi, eu estava lá junto com ele, e ele chegou e, na hora de falar, ele falou que o Lula tinha sido um cara muito importante para a história do Brasil, e que eu acho que foi. Não tem nem dúvida. Nesse ponto, o Douglas estava coberto de razão. Porque o Lula sempre foi um cara mais suave, mais pacífico, né? Nós tivemos outros líderes de esquerda que foram toda a vida muito mais sanguinários, como o próprio Brizola, o próprio que tinha o Grupo dos 11. Tivemos Luiz Carlos Prestes, com a coluna Prestes, que pegaram em armas
o Lamarca, Marighella, enfim, todos os outros eram guerrilheiros, né? E o Lula sempre foi o Lulinha Paz e Amor. E ele fez uma revolução importante, porque não vamos dizer que a direita é santa, porque a direita não é santa, né? O que acontecia? Muito dos direitos dos trabalhadores e muita mudança nas regras do comportamento social em favor dos mais pobres foi conseguido pelo Lula. E isso ninguém pode tirar dele, né? Concordando com ele, querendo que ele seja presidente da República ou não, isso é uma revolução que ele fez e sem derramamento de sangue. Então, isso é um grande feito de um brasileiro dentro do contexto da revolução, do contexto social do seu país. E ninguém pode dizer que não, né? Agora, até isso, ele ser o presidente da República e fazer as cagadas que ele fez depois, aí é uma outra história, né? Tito, o Douglas falou isso. O presidente da República. O que aconteceu aí, Mauro? Tô procurando aqui o link ao vivo lá da motociata. Não, pode continuar, não. Pode continuar, Tito, pode continuar. Então, sabe, Tavinho, isso foi uma coisa que o Douglas falou. E é claro, quando o Lula escutou isso do presidente da UDR, o que ele fez? Ele olhou para os cinegrafistas deles e os cinegrafistas tinham todos parados de filmar a hora que o Douglas foi falar. Uhum. Porque acharam, não, só vai falar merda, esse cara não vão filmar. E o Lula queria matar os caras lá. Mas essa questão da série Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado, do Douglas tem, eu também. Eu tenho uma foto que eu vou carregar para a minha vida. Eu protegendo a Gleice com uma sombrinha cor-de-rosa. Essa é a pior de todas, viu? Muito bem. Sabe, Márcio, Teu passado te condena. Teu passado te condena. Sabe, Márcio, você é político, é cidadão, e eu gosto muito de ver a tua posição política, né? Porque não adianta só você ser um bom empresário e ter dinheiro e não fazer mais nada pela... Você tem que ir para a luta, você tem que participar, tem que ter uma nação para construir. Verdade. E não se faz uma nação. Quando as pessoas dizem, ele é um bom empresário, então ele pode ser um bom prefeito. Não. Geralmente, o bom empresário não é um bom chefe de Estado. Porque o empresário é pragmático. Ele pensa no lucro e ele é pontual. E o chefe de Estado não. O chefe de Estado tem que ser um pai de família. Essa é a diferença, né? Ele tem que pensar no filho e às vezes ele tem que olhar para aquele que é mais problemático e em favor do outro que é mais inteligente. E eu toda a vida só tomava no... Desculpe, né? Porque eu era mais inteligente. Porque eu era mais inteligente, daí quando acontecia as coisas comigo, meu pai dizia assim, ainda bem que foi com o Tito. Tito, você sempre espirituoso e um grande conhecedor da história. O Heraldo Luz estava comentando da explosividade, da explosão que é um evento da esquerda. Mas vamos ver o evento da motociata agora. Estamos com as nossas câmeras lá para transmissão da motociata que sai de Piraí do Sul. Heraldo, aí aquela tese funciona que os mortadelas são animados? São mais animados, mas aí também, no caso, o pessoal da moto também é bastante animado. Então é um nicho que o Bolsonaro se colocou agora e que pode deixar realmente o áudio lá também, mano. tá bem interessante a gente observar que o Bolsonaro também faz o seu marketing, né? Ele pega uma parcela da população, por exemplo, às vezes a pessoa que gosta de moto passa a gostar do Bolsonaro também, que talvez não tenha uma coisa a ver com a outra, mas ele também é um marqueteiro nesse sentido, né? Apesar da esquerda hoje oferecer um pão com mortadela bem delicioso, diversos ônibus chegaram na cidade, e nesse momento também acontece na Avenida Vicente Machado Olha a deputada Aline, a relação à Aline. Olha lá. Eu acho... Posso entrar? Claro, pode falar. Vontade, fica a imagem que você está falando. Existe uma diferença muito grande entre todas as manifestações da direita e as manifestações populares da esquerda.
As manifestações populares da esquerda sempre foram marcadas por uma doutrinação ideológica muito forte e muito dinheiro por trás dos sindicatos, tanto na organização quanto na distribuição aos participantes. Eles recebem uma quantia em dinheiro, em torno de 50 a 100 reais, pão com mortadela, camiseta, não sei mais o que, para estar lá, né? E outra coisa, são animados por grupos estrategicamente treinados, como os Black Blocs lá e outros tantos, principalmente os da APP Sindicato, para ir destruir, derrubar coisa, queimar pneu, tudo isso é estratégia, para chamar atenção, para apavorar. Isso foi aqui, isso é no Brasil e isso é na Europa. Agora, existe uma diferença muito grande que essa manifestação do Bolsonaro não é uma coisa organizada e nem orquestrada por um grupo político específico. É uma explosão que vem no lado contrário. Ela nasce no povo, no desejo do povo. O povo vai de espontânea vontade. E eu falo isso porque fui eu quem coordenei a campanha do Bolsonaro aqui em Ponta Grossa para presidente da República, e eu fiz tudo. E o Márcio sabe o que significa isso? Sem gastar um centavo. Era tudo com trabalho voluntário. Então, gente, essa é a diferença. Na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil é uma revolução popular. É o povo vai... Mas, Tito, é a pessoa do Bolsonaro ou é a relação da direita? Quem é o Bolsonaro? É a pessoa, porque a gente, de repente, a gente imagina se é a ideia de contrariedade à esquerda ou é a pessoa Bolsonaro? Exatamente, você tocou no ponto bem certo. Quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um capitão de inteligência mediana, ele é um homem do povo, é um pai de família, é um homem que tem todos os problemas, né? Só que ele tem princípios e fundamentos com que a grande maioria cristã do povo brasileiro se identifica. Contrário ao que a esquerda está tentando impor com todas as revoluções culturais que está lá no manualzinho do Gramsci, lá de 1919, por aí, mas que é a destruição da família, a destruição da igreja, a destruição não sei o quê. Eles querem acabar com a cultura, com todo o establishment cultural de uma nação, causar o caos para que depois renasça sob os ideais marxistas. Essa é a grande mote da revolução cultural tão apregoada e que eles não desistiram disso. E quando eles atacam com isso, com o povo, embora o povo não tenha o conhecimento cultural disso, ele reage porque quando ele vê alguém quebrar a imagem de Nossa Senhora Aparecida ou enfiar um crucifixo no ânus, eles ficam tremendamente fudidos da cara. E aí eles vão para a luta, gente. Mas aí o erro não estaria com a esquerda, realmente. É o capitão. Porque a esquerda também se apresenta como defensor da população, mas também... Mas nunca foi, né? Realmente. Nunca foi. Hoje nós temos a história. É isso que nós temos que entender. Hoje nós temos aí essa questão da net, das redes sociais e de tudo, que hoje leva a informação para o povo. Antigamente, se você falasse em Sorbonne e escola de Frankfurt, as pessoas diziam, nossa, ele é formado na Sorbonne, ele foi para Frankfurt, nossa, aquilo era uma coisa. Hoje, quando você ouve alguém falar, eu fui para Frankfurt, o que você foi fazer lá? Tito! Sabe, é uma coisa absurda, mas eu sei por mim, eu falo isso por mim. Eu sou colega de escola, de banco, do ginásio Regente Feijó do Pérez. Estudamos juntos, na mesma sala. E quando chegou lá no científico, o Péricles foi para um lado, eu fui para o outro, ele estudou engenharia e depois foi fazer mestrado em urbanismo na Alemanha Oriental. Meu Deus, aquilo era um título de erudição incrível. Porra, mestrado, porque o Habermas, lá em Frankfurt,
e os colegas dele da Sorbonne diziam que Frankfurt, que o Habermas, que a Alemanha e que o bloco comunista era um paraíso na Terra. Aí o que aconteceu? Vai o Tito para a Alemanha Oriental. A hora que eu entrei naquele país, que eu comecei a olhar os conjuntos habitacionais e como era a questão urbanística da cidade, eu disse, mas o que o Péricles veio fazer aqui? Eu devia ter ido ali para Porto Stroessner, no Paraguai, que ele ganhava mais. Tito, você tá um show, um espetáculo. Comedy Central, viu? Fenomenal. Titão, muito obrigado pela sua participação. Nós voltamos com a imagem do Tito, lá já voltamos com as imagens da motociata que está saindo de Piraí do Sul. Tito, muito obrigado. Obrigado por você compartilhar os seus conhecimentos com a gente. É sempre um prazer enorme tê-lo na nossa bancada aqui. Oi? Posso dar um recado? Fica à vontade. Márcio. Diga, Tito. Não desista. Você é muito novo para desistir. Não. Você tem muita lenha para queimar. Nós não somos políticos profissionais, né? Mas nem você, nem eu. Nós somos Exatamente. cidadãos. No momento que a gente pode, coloca o nome à disposição, né? O único problema é que a política do jeito certo, Tito, hoje... É complicada. Você tem que comprar voto, você tem que prometer que vai asfaltar a cidade inteira, que você vai dar gás para todo mundo. É só assim. E como a gente sabe que isso é muito difícil realizar, e apostando na memória curta das pessoas... Você então, fez isso, você não prometeu nada exatamente. disso. Você foi um homem limpo na tua campanha e isso ficou marcado, você pode ter certeza. O dia que a política do jeito certo tiver em voga, tiver em alta, nós vamos voltar. Agora, do jeito que é, infelizmente, inclusive, hoje deveria ser também, porque é engraçado, pessoal, você perdeu. Para deputado federal, Tavinho, eu fiz mais voto que 47% do Congresso Nacional. Você veja que interessante, fizeram essa conta para mim esses dias. É mesmo? Deveria ser votados mais... Deveriam entrar os mais votados. Os mais votados. É interessante, só no Brasil que acontece essas coisas. Uma ironia. O Márcio tem 80 mil votos, se eu não me engano. A Vamos... Lilis Leuters, que está lá, tem 20. E vamos fazer com que esses votos ajudem a eleger o lado certo ano que vem, votar com certeza ano que vem, não estar como candidato, mas apoiando aí o JB. Temos que apoiar. Se o JB não entrar, entra o Lula. Nós precisamos Essa é a questão. Boas pessoas na política como o Márcio Paulic. O sonho de muita gente é ver o Márcio. Tavinho também, não pode desistir, né, Tavinho? Puxa, olha, tem 16 mil votos aqui. Pois é. Não é isso? Com 12 mil reais, hein, Mauro? Que o meu tesoureiro aí, ó. Olha, 12 mil reais, 16 mil votos. Foi uma coisa fora do normal, né, Tavinho? E se acontecesse o que aconteceu com o É a Francisquinha... participação cidadã, gente. É verdade. É a luta de cidadão, é isso que nós temos que ter. É isso aí. Tito, colocar à disposição, sempre. Obrigado, Tito. Obrigado. Grande abraço, cara. Obrigado. Mas aproveitando o gancho, que se acontecesse aconteceu com o Francisquinha a nível estadual, acontecesse a nível federal, né? Automaticamente teria muitos deputados que estariam ausentes desse momento, né? A pessoa mais indicada para falar de números está aqui, o Agostinho Yaroklinski. Porque o Agostinho Yaroklinski participou de diversas campanhas da família Oliveira. Inclusive, de dentro da família, no âmago dos Oliveira. Chamado de padrinho, de tio. Frequentou muito a casa do seu Nilson, da dona Maria Até a hora Luísa. que interessava, né? Chamava de tio. Né? Hoje você não é o tio mais, agora Agostinho. Como é que tá a situação? Porque você fez as pesquisas, você indicou, eu lembro, na campanha do Marcelo Rangel para deputado estadual, a primeira campanha dele que eu coordenei também, junto com você, inclusive, você sempre deu as letras de todas as eleições que os Oliveira ganharam. O Sandro é secretário, foi deputado federal, o Marcelo é deputado estadual e prefeito. Aí a opinião é extensa, né? E no início desse grupo estava o Márcio lá. Mas o grande apoiador, ele foi um grande apoiador e também... Fator determinante. Um grande mentor aí de marketing também que fez parte. Na verdade, eu lá atrás aprendi a fazer pesquisas, né? E é muito fácil quando você faz pesquisa de mercado, você mostra quais são os caminhos, né? E passa para as pessoas que têm interesse político para se posicionar, se quer se posicionar daquela forma, né? Mas abordando aqui a conversa anterior e as frases do Márcio, a questão do político, ela é delicada porque tem a questão pessoal, né? Tem a personalidade dela, né?
que tem que prevalecer. E naqueles governos passados, ou em governos locais, existe muita falação e pouca realização, né? E nós precisamos de políticos que realizem, né? No caso do Márcio que tem falado, que foi a conversa aqui um pouquinho antes, que eu estava prestando atenção, e nós sabemos, né, Márcio, que ele é bastante autêntico, né? E às vezes não dá para ser autêntico perante a opinião pública, né? Numa eleição. Você tem que meio caminhar assim, como vai a expectativa daquelas pessoas, daquela população, e saber falar aquilo, né? Então, se diz assim, Agostinho, mas a pessoa vai ter que mentir ou não? Não, não é bem assim, né? Você pode centrar, falar a verdade, né? Que chama atenção, pode, manter um discurso, só que tem que prestar atenção na pesquisa mesmo. Tem certas coisas que realmente se tem que não abordar ela, né? Se diz assim, pois é, Agostinho, mas tem que mentir mesmo? Sim ou não? Não. Eu acredito piamente, como foi falado do Bolsonaro aqui, na história do Bolsonaro, ele é um cara que se inventou, né? De capitão, ele se inventou presidente da República. E dentro da personalidade dele, atuante, né? Como é em caso Ponta Grossa, como foi no começo. Então ele é o cara político, né? Que chama atenção, progressista, que eu acredito. O que eu posso passar para você até, Márcio? É que a expectativa da população do Brasil inteiro, por incrível que pareça, com quem eu converso, onde eu viajo, ele acredita em políticos que sejam progressistas. Seguindo essa linha, eu concordo com o Tito. O Márcio tem um grande potencial para desenvolver ainda, até porque ele já tem bastante experiência na questão política, né? E teve muita postura. Então é essa a mensagem que eu tenho. Ótimo, Agostinho. Vou fazer uma pergunta para o Agostinho. Agostinho, você acha que o staff do governo estadual não veio ontem, né? Nós acabamos de falar, Ponta Grossa, capital cívica nacional, você tem que receber o presidente, é o presidente, poxa, o governador, então, que manda seus secretários, alguém. Não tinha nenhum secretário, não tinha nada. Isso foi por alguma questão de alguma falha de comunicação entre os políticos, alguma coisa assim, relacionada talvez até a Aline, a Aline que está lá promovendo, nós não vamos, ou já é um sinal de afastamento do Ratinho em relação ao Bolsonaro, já ele meio que querendo sair do barco, já pensando em apoiar outro candidato ano que vem? A pergunta do Márcio responde exatamente o que eu falei agora há pouco na questão política, de pesquisa. Viu, Márcio? Na minha opinião, é certeza que essa decisão do grupo do governo é em razão das pesquisas. Porque eles têm as pesquisas. Os números. Eles têm pesquisa que a gente sabe que o Bolsonaro está lá razoavelmente fraco. Agostinho, nós estamos com o Gustavo Ribas. Gustavo Ribas vai entrar em contato conosco aqui. Nós estamos em conexão, mas pode. Tá. Deu certo. Olá, oi, Gustavo. Olá, Gustavo. Oi, bom dia. Tudo bem? Nós estamos aqui com o Heraldo Luz, Márcio Paulic, o Agostinho Yarokrinski. E nós estamos comentando aqui, você como presidente dos ruralistas, um representante também do agronegócio, nós acabamos de falar com o Paulo Bertolini. Você acha que a não participação do governador e de secretários no evento, tanto em Ponta Grossa quanto em Castrolanda, é a sinalização de que, através da análise dos números, o Agostinho brilhantemente colocou aqui, já é um afastamento do governo estadual, do governo federal, por conta das pesquisas constando que o Lula supostamente estaria na frente do Bolsonaro? O que você acha disso? Inicialmente eu acho o seguinte, primeiro essas pesquisas elas são muito relativas, né? O que a gente vê na prática, a gente não encontra toda essa votação que alegam que o Lula tem. Ontem, até estavam comentando agora, estava eu secretário de Segurança, mas o governador estava em Umuarama, numas bandas para lá, fazendo alguns eventos no oeste do Paraná. Agora, fica claro, né, que o governador não deu crédito ao presidente da República, independente de quem seja o presidente. Isso. Se o presidente é o Lula, se o presidente é a Dilma, é o Geisel, enfim, é o Collor, não interessa, é o presidente da República que está no Paraná, né? Então, vamos dizer, tinha uma muleta para justificar a ausência dele em Ponta Grossa e Castro, né? E o evento de hoje, teoricamente, né, não é um evento
ligado ao político quando o presidente é convidado a participar de uma motociata, ele não promove. Mas é um sinal de afastamento. Também a gente tem as questões ainda que estão se formando, né, as candidaturas aí para o ano que vem, quer dizer, quem vai ao quê? Quem está no staff do governo do estado vai se candidatar a que cargo e quem são os concorrentes. Então, esse momento é um momento de, como o Tito diria para nós, né, de ajeitar a carga, né? A carga se ajeita na viagem. A gente carrega uma carreta de abóbora, ela se põe ela cheia, baulada, a hora que você vai sair, a estrada vai chacoalhando, aquilo vai se acomodando até chegar lá no final, ela está bem acomodadinha, está bem encaixada, né? Então é um sinal de acomodação, mas o governador do estado já vamos dizer, tendeu para o outro lado e não para o lado do presidente Bolsonaro. Muito bem. Márcio, o Gustavo falou exatamente o que você levantou aí. Eu acho que foi um erro o governador não vir, e mais errado ainda, e olha que eu apoio o Ratinho, eu sou amigo do Ratinho, fui deputado com ele na Assembleia, mas o fato de também não colocar nenhum representante, ficou muito ruim isso, nenhum. Poderia levar um secretário, nós temos um secretário aqui da cidade que poderia estar lá representando. Mas eu ainda acredito que, na verdade, os dois motivos foram bastante a relação. O Ratinho, eu acho que está querendo também entender e pegar voto de todo mundo, mas será que não tem os Oliveiras por detrás disso também? Talvez o fato da Aline? Pode. Porque sabe que ciúme de homem é pior que ciúme de mulher, né? Pois é. E ali o que tem ciúme de homem é um negócio absurdo. Se o governador está sendo influenciado pela família Oliveira, isso também é bastante preocupante, né? Porque olha ao nível de você abdicar de um presidente da República para dar os gostos da família Oliveira em relação à presença da deputada Aline, Gustavo, que está trazendo isso. O que você acha disso que o Heraldo está comentando? O Marcelo não manifestou já apoio ao Dória? Ele não está com o partido com o Dória, apoiando o Dória? Quer dizer, isso fica claro. Ele agora, concordo. Né? Concordo não com ele, mas concordo com o Terido. Agora o governador mandou aqui o secretário de Segurança, que é um cara até mais ligado ao presidente, não sei nem se veio, não reparei ontem se colocaram ele como representante do governador ou simplesmente o secretário de Segurança. Simplesmente não. Colocou como representante do Estado. Foi anunciado como representante do governo. Agora, o Estado realmente tinha que mandar no mínimo, mais secretários e até o Sandro, porque não, mesmo sendo contrário, de repente, a posicionamentos, ele está representando o governo do Estado. Quando fui secretário, quando estive como secretário de Agricultura, eu fui num evento representando o prefeito para entregar caminhões para os municípios de toda a região no centro agropecuário, eram, sei lá, 100 e tantos caminhões, era uma Babilônia de caminhão, eu com a Gleisi Hoffmann, que não tinha nenhum alinhamento político com o PT, eu estava representando a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, quer dizer, em nome, como o prefeito, né, dando atenção à ministra-chefe da Casa Civil, era isso. Então era obrigação a Prefeitura estar presente, com a obrigação o Estado estar presente, tanto em Ponta Grossa quanto Castro. Mas os Oliveiras estão com essa força toda com o governo do Estado a ponto de neutralizar a presença de alguém representando ou não tem nada a ver com a família Oliveira falando sobre isso? Eu acho que, vamos dizer assim, tem uma representatividade boa, tem, o Sandro é um secretário estrutural do governo do Estado, né? Mas o governador não vai se pautar pela demanda de um secretário, até porque eu, como se fosse governador, chegaria para o meu secretário, por mais próximo que fosse, e você fala, olha, você me desculpe, meu amigo, eu te apoio aqui no outro, mas isso aqui eu não posso não ter a elegância, não ter a compostura de receber o presidente da República e não me colocar presente ou colocar alguém do meu staff, ou várias pessoas do meu staff, para receber o presidente da República no meu estado, no meu município, na minha casa, né? Na realidade, independente do posicionamento de qualquer um, se o presidente da República, vamos dizer, eu tenho uma contrariedade ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula, né? O Lula, como presidente da República, vem à minha casa, eu recebo o Lula, posso ser completamente contrário, isso é uma questão de educação, né? Então, acho que o governador, ele pode ter sido influenciado, mas a decisão sempre é dele, né?
Errou, então. Exatamente. É que existe um plano maior e essas pessoas que nós estamos comentando podem fazer parte de um efeito colateral ou até mesmo de um plano bem menor e a gente pode estar olhando com lupa essa situação. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos com imagens da motociata. Acompanha com a gente aí. Você pode se despedir, por gentileza. Grande abraço a todos, obrigado pelo convite, né? E a gente está sempre à disposição. E é bom destacar que todos têm que participar, têm que se envolver, têm que entender. Se você não quer participar mais ao fundo da política, acompanhe bem para você tomar suas decisões corretas. Um grande abraço a todos. Um abraço, Gustavo. Bom final de semana. Imagens da motociata. Nós já vamos... Já vai fazendo, mano. Não precisa se explicar para mim, já vai fazendo. Eu não estou explicando, Tavinho, é que eles entraram na área de sombra agora entraram na área de sombra de Piraí do Sul, e aí essas imagens que tá na tela aí para você, mostrando no retorno, elas são de hoje de manhã, do presidente no Exército em Castro. Então eu vou stalk, mas pode colocar também, pode pôr. Eu vou colocar aqui no Instagram do Jair Messias Bolsonaro, olha aqui, uma postagem que tem, que tem até o áudio aqui, ó. Vamos assistir no Reels aqui. Rapaz, parece o Carlos Gravina atrás dele ali, né? Olha, eu pensei que era o Carlos Gravina ou o velho da van. Márcio, na primeira vinda que o Bolsonaro não pôde vir... Estava confirmado o Luciano Hang. O Luciano viria conosco e nós iríamos fazer o Bolsonaro ia passar ali em frente aonde é o terreno que nós estamos começando a mexer ali da Parada Van, que na verdade tem outro nome agora, vai ser Parada JP. Parada JP? Vai ser o Centro Comercial JP. Jaroslau Paulik? Exatamente. E eu ia botar MP, mas melhor vamos botar JP MP primeiro, né? E o Luciano, nós íamos fazer ali a apresentação e a pedra fundamental desse empreendimento. Vai dar mais de 1.000 empregos, né? Mas infelizmente ele desmarcou, estava com Covid, né? Covid não, estava com... Não chegou a pegar Covid, mas lembra que o Quiroga pegou Covid, daí o Bolsonaro poderia vir e tal. Tava mais acertado. Mas eu acho que da mesma forma foi um evento interessante. Gostei muito desse evento de Castro, né? Bem popular, a galera toda abraçando e tal. Muito, muito interessante. Vamos acompanhar a imagem. Por que será que o prefeito Moacir estava com uma cara meio... Olha, o Moacir saiu uma pesquisa que o Moacir tem quase 85% de aprovação da população de Castro. Ali era um nicho da Aline Sleutz, né? E alguns apoiadores da Aline são adversários políticos também, Agostinho. E aí você vai falar da matemática, né? Um percentual. Ali não era o território do prefeito, mas eu gostaria de parabenizar o prefeito Moacir. Por ter esse espírito. Exatamente, esse espírito republicano de estar ali representando a cidade de Castro, representando os seus eleitores, os interesses dos moradores da cidade de Castro acima de qualquer disputa política com a deputada federal. Não, e ele está num partido que é o Patriota, se não me engano, que é um partido que apoia o Bolsonaro. Quer dizer, ele também tem, né, uma ligação. Mas realmente, observando o discurso da Aline ontem, e tudo, ela cresceu muito, né? Ela se despontou bastante. O percentual de eleitores que ela tinha com a presença do presidente da República, ela muda o perfil dela bastante, viu? Ela cresce bastante. Porque, como o Agostinho falou, Bolsonaro pode ser que esteja hoje com, no Brasil, 25% a 30%, aqui na nossa região talvez chegue aí a 35%, 40%, mas você pega 40% da população que gosta, vamos pegar os 20% do pessoal mais direita, mais radical, vai daqui a pouco concentrar os votos para a Aline. E aí 20% sobre uma pessoa só é voto pra caramba, né? Pode acontecer essa questão. Ela já estava com o Bolsonaro, mas a presença dela conseguir realmente trazer ele até aqui, estar aqui presente. Então eu diria de ontem para hoje o crescimento dela é bastante fervoroso. E é uma alternativa, né, que nós vamos ter ano que vem. Porque ano que vem, eu até estava falando, vai ser uma eleição meio sem graça, porque são os mesmos, né? São os mesmos que vão estar disputando aí. Não tem nenhuma novidade surgindo aqui na região. O Márcio? Os mesmos é o Márcio também?
Não, o Márcio não. Não, mas os mesmos é o Márcio. Os mesmos é os que estão eleitos hoje. Vão para a reeleição. Muito difícil, o Agostinho pode nos dizer, uma novidade surgindo, e se não surgiu agora, há menos de um ano da eleição, é muito difícil entrar. Ou você acha que tem espaço, Agostinho, Eu gostaria de emendar isso que o Márcio está falando, também que, Heraldo, os mesmos, eu creio que existem duas etapas. Márcio, vê se você concorda comigo. A disputa e a eleição dos mesmos. O que você diz disso? Juntando a minha pergunta com a do Márcio. Na verdade, são três perguntas, né? Que vai dar em uma única coisa. No caso do Heraldo, que ele falou ali sobre Castro especificamente, com a alta popularidade do Moacir, e o Márcio é testemunha. Quando eu analisar a pesquisa e analiso, eu não analiso a pesquisa em si, viu, Márcio? Do 28%, 30%, 33% do Bolsonaro, 34%. Não é essa a questão. A definição, e daí entra na tua pergunta também a outra coisa. A questão hoje, Márcio, que é muito importante, é que a pesquisa que eu sempre analisava não era a estatística, o número frio, mas sim a percepção e a tendência. Esse é o grande segredo quando se interpreta a pesquisa. No caso, né, Márcio, todo candidato ele quer chegar lá na vitória, né? E ele vai fazer a conta do público dele, no caso de Castro. O que significa em Castro? Ali está um retrato muito claro, Márcio, da percepção, da tendência do que representa o Bolsonaro, né, que é a brasilidade, né, é o progressista, né? E isso é muito importante, porque se o Bolsonaro prestar atenção e o grupo dele presta atenção nisso, se ele pega essa percepção, essa tendência e mantém um discurso, né, em todo o Brasil, ele consegue chegar até numa vitória no futuro. Porque quando a gente está falando, está falando assim de... Aí é outra pergunta que você tinha falado. Sim. É eleição, né, ou ele está trabalhando como presidente? Ele está fazendo as duas coisas. Exatamente. Ele faz parte da ruptura. Por isso que existe o novo. Os mesmos. Agora eu vou responder a terceira pergunta do novo, Márcio. Na minha opinião pessoal, analisando tudo que está acontecendo, mesmo lá o Lula, que também ele não está em alta, ele está em baixa, porque ele tem grandes problemas, como o Bolsonaro tem grandes problemas, eu acredito que a percepção e a tendência é um novo nome, é uma terceira via. Tavinho, vou cortar lá para a imagem. Ó. O presidente acabou de chegar lá. Agora sim. A transmissão, devido ao celular, tá daquele jeito, mas já o presidente está chegando lá na moto. Olha aí, imagens de Piraí do Sul, da região Nossa Senhora das Brotas. Ô, Mauro, qual moto que o Márcio Paulic tinha? Será que ele tem ainda aquela moto guardada? Uma VMAX? Era uma VMAX, Márcio? Meu Deus, resgatou agora o tempo do EPA. O Márcio me contou uma história que ele parou a moto com a caminhonete em cima, na frente do Empório uma vez, né, Márcio? Verdade. Chique, né? Boa. Mas eu iria de CG lá, porque é muita gente e você tem que ter uma motinha que você fique meio que de pé no chão, senão você perde muito equilíbrio. Uma moto grande ele é perigoso. O grande segredo, eu acho que disso, para quem já teve moto e gosta de moto, a moto no final de semana, você passa por ela chama você, né, Márcio? Ela te convida. Então, por isso. O pessoal descobriu um filão para usar a moto, participar, né, da motociata. É um grande marketing. Né? Foi uma sacada do mestre. Mas, Mauro, ainda você defende o não uso do capacete ou já mudou a ideia? Olha, existiu uma campanha nos Estados Unidos. Depende da idade, né? Não, é quando começou... Você tá bonitão, beleza. Agora vai assim na Eu acho que é o contrário. Melhor capacete, né? Mas é o seguinte, nos Estados Unidos existiu uma campanha, eu tenho o direito de quebrar o meu coco. E o Tom Cruise encampou, Schwarzenegger encampou, né? O Tom Cruise falava assim, imaginou eu, Maverick, de capacete, não ia dar. E aí o Schwarzenegger completou. E eu, falando hasta la vista, baby, de capacete, não ia dar, né? Mas daí o problema aqui no Brasil é que vai precisar de ir no SUS, né? Ser atendido pelo SUS, daí sai mais caro. Outra realidade. Olha, isso responde o que nós estamos falando, o Márcio falou, eu ia de CG. Por quê? Porque eu fiz parte dos bodes do asfalto. E aí a gente sai... todo mundo ali, e realmente se está com uma moto grande, eu tinha uma Boulevard 1500, é difícil, você tem que ter muita habilidade. Como ali nós não vamos julgar a habilidade de quem está querendo participar para se divertir,
Por isso que o presidente não usa uma baita de uma Harley Davidson, uma moto enorme, aquela moto com caveira, hein, Márcio? Aquele triciclo, hein, Mauro? O próprio Luciano, né, foi com a moto patriota dele, ele é uma CG, né, Márcio? É uma CGzinha. Ele vinha com a CG. Márcio, você que é muito amigo do Luciano Hang, ele sai pra quê? Ele não sai pra nada. Olha, isso aqui Ele que é só um ativista político. Esse troço da moto, lembrei disso aqui, ó, daqueles Willy, como é que é? É do teu Parece tempo, você. Parece você, ó, era o Willy. Já foi bonito, já esteve na moda, já teve potência, já foi desejado, mas hoje só bebe. Aqui, ó. Aqui pra mim, eu coloco na câmera aqui, será que aparece? Vamos lá, peraí. Então nós estamos nessa fase. Aí, ó. Aí é melhor ter capacete, né? Aí, ó. Né? Tá legal. Parece Aí, você. Parece você. Então eu vou te contar uma, Márcio, sobre bebida. Eu gosto de um vinho e amo as mulheres. E se tenho que esquecê-las, eu bebo sozinho. Muito bem, seu Agostinho. Olha, o Álvaro Góes disse aqui que não vai poder participar, mandou um abraço pro Paulique, que é grande parceirão dele lá no Operário. O Álvaro Góes está numa reunião com os vendedores, não vai poder participar. Nós temos imagens da nossa câmera exclusiva, Nossa Senhora das Brotas. É um lugar muito bonito que foi revitalizado. Quem foi recentemente para lá? Olha, Tavinho, eu tive conversando com o pessoal lá. Até a grama agora está mais cortada, né? Que o presidente vinha naquela ocasião. E eu conversei com uma senhora que falou: só meu marido que ficou brabo porque ele perdeu o corte da grama. Lá fizeram um mutirão para deixar o lugar mais bonito para estar recebendo aí o presidente. É incrível. O Bolsonaro ainda usa colete à prova de bala. Coleta para debaixo. E assustado. Ontem, não sei se alguém ali caiu atrás, deu um barulho, ele já olhou, daí viu que não era nada, deu aquele gritinho. Iu! Né? Aqui em Ponta Grossa? Ontem. Mas ele cada anda... vez que eles fechavam a tampa onde ia água ali, que tinha um reservatório de água, cada vez que eles soltavam a tampa, era quase um tiro. E eu só estava esperando uma fala que depois a Globo fosse lá e pegasse o contexto, colocasse só o... Ele falou assim, ó, Marina Silva só pensa na perereca, né? Aposto, porque ele estava falando sobre a questão, o sapo. Quando ela era ministra, né, do meio ambiente, tinha aquela história, olha, tem que cuidar aí da perereca, do sapo, da rã, e aí tem que ter, então, fazer toda uma área de proteção ambiental e tal, e esquece que lá tem pessoas, tem agricultores, já pessoas que vivem e ficam daí num problema constitucional lá na área. E aí eu só pensei, daqui a pouquinho já vai ver. Bolsonaro fala da perereca de Marina Silva. Né? Porque é incrível como tem certa parte da imprensa que hoje só fica o dia inteiro para tentar desvirtuar. Olha, antigamente a gente saía para um grande evento, ia para um show e tinha a transmissão da Globo, ou a participação, o patrocínio da Globo, uma cobertura jornalística. Eles faziam questão de mostrar, e até com certo orgulho, a logomarca da Globo. Ontem, a câmera da RPC e um jornalista estavam timidamente colocados ali, que fizeram um espaço para a imprensa em Castrolanda, onde eu estava, e a câmera da Globo ali, quietinha, eles quietos, a paisana. Era um orgulho antigamente você fazer parte da Globo, né? O crachá, o símbolo da Vênus platinada ali. Hoje, ainda mais no evento do Bolsonaro, né? E eu até brinquei com um colega jornalista, eu falei, estão esperando alguma coisa acontecer aí para mandar para São Paulo e Rio o link. E o que a gente estava esperando, né, que o Bolsonaro falasse alguma coisa, porque é para sair a nível nacional. E ontem até assisti a Globo. Mas ele falou... Fora a perereca, eu acho que ele não teve nada assim. Lá em Castrolanda, Heraldo, ele falou, eu tava no inferno, no debate da Globo. Falou mal da imprensa também, Paulo, que falou, criticou a imprensa. Inclusive, eu que faço parte da imprensa, mesmo sendo do lado direito da força, eu achei assim que em outros governos, no governo Lula e Dilma, a imprensa era melhor tratada, sabe? Foi colocado ali um espaço meio estranho. Não, nós ficamos aqui no centro de eventos, mas porque não veio conversar comigo, nós ficamos presos. Eles nos prenderam e só a imprensa depois, só ficava lá em cima. Só lá em cima. E não poderia sair. Na verdade, até a entrada, o corredor era separado, você entrou no centro de eventos, você não tinha locomoção a parte nenhuma. Então a gente ficou preso mesmo. Não tinha outra saída, senão que deram água para nós, não deram pão, né? Mas deram água e a gente ficou preso durante todo o evento, até
posterior à saída do Bolsonaro. Ô Agostinho, por que você veio com uma camisa meio avermelhada hoje? Bom, é questão de ponto de vista, né? O ideal é olhar aqui o verde do jacaré, né? Contraste. Então é isso. Eu quero fazer uma pergunta ao Márcio, que esteve presente lá no palanque, lá no staff. Viu, Márcio? Você foi testemunha ontem de todas essas percepções, aí entra a questão da pesquisa, percepção, tendência do que você viu lá, até da personalidade do Bolsonaro. O que você acha no atual momento, daí no caso, pesquisa que está provavelmente o Bolsonaro com X, né? E o Lula com X. Para o ano que vem, o que vai acontecer assim nessa continuidade, assim, calculando percepção de ontem? Hoje, olha, eu apoio o Bolsonaro desde a campanha de 2018. Muitas vezes até a gente brincou aqui com o Tito, né? Eu tenho lá o passado de condena lá do tempo da Gleisi. Foi lá em 2014, onde eu era candidato a deputado estadual e o meu partido acabou tendo um candidato a vice da Gleisi. Eu fui voto contra, mas aí, a partir do momento que eu estava disputando a eleição, a candidata a governadora era a Gleisi. E não por isso. Eu a apoiava por um motivo, e aqui a gente pode sempre dizer, tem essa liberdade. Ela prometeu 8 milhões de reais para o nosso Hospital do Câncer. E eu apoiei ela nessa expectativa, e que era senadora. Ela chegou a ser ministra da Casa Civil, chefe da Casa Civil, tinha poder, tinha caneta. E aí aquela coisa que eu sempre brinco, né? A vaca, né? Não é o caso porque é doido, mas a vaca, ela não importa a cor da vaquinha. Ela pode ser preta, pode ser branca, amarelada, verde, azul, amarela. O que importa é o leite. O que é o leite? São os recursos. Nós temos a obrigação de bater a porta dos governantes e pedir recursos, e é uma obrigação dele porque não é nenhum favor, é os nossos impostos que estão lá. O Paraná manda 18 bilhões de reais para o governo federal e recebe 4 de volta. Então a gente hoje financia os estados lá de cima, nada contra, somos uma federação, mas é complicado. E aí a gente tinha que ir lá bater a porta. Gleisi, me manda grana. Não, tá bom, Polígono. E depois esqueceu, bateu a porta na nossa cara, esqueceu, não cumpriu promessa, não cumpriu. Aquele momento, 2014, caí fora, né? Caí fora, fui lá na Assembleia, era deputado, e falei, sou o primeiro aqui a pedir, inclusive, impeachment da Dilma na época, né? Então já fazem 7 anos, né? Então, 2018, finalmente surgiu alguém mais à direita, porque entre nós, antes do Bolsonaro, era esquerda versus esquerda. O PSDB, eu aprendi um pouco com o Tito, que é meio fabiano, que fala, né, eles têm o PSDB é uma tendência de uma esquerda mais a lá democrata do país, como se nos Estados Unidos fossem republicanos os democratas, o PSDB é mais democrata. Né? Então é mais esquerda, por incrível que pareça. Então nós temos hoje um presidente realmente de direita e a gente tem todo orgulho de apoiar. Mas hoje, infelizmente, se fosse a eleição hoje ele não ganharia. Hoje ele não ganharia. A gente sabe disso. Tem pesquisas aí de todo lugar saindo e tal. Eu me surpreendi em Ponta Grossa. Vamos dar uma olhada então, Márcio, em Ponta Grossa, o outro lado da força, olha aí, ó. Olha aí. Bozo Rato. Já agora, Heraldo, você recebeu isso aí agora? Agora, tá acontecendo na Avenida Vicente Machado, esse momento, a oposição também fazendo... Mas tá aí, ó. Olha a cara da oposição, olha. Tudo bandeira da MST, vermelho, tudo braço peludo, sovaco peludo. Não tem como você ficar ao lado dessas pessoas. E olha o contraste lá, como é que tá lá no Nossa Senhora das Brotas. Lá. Vamos lá, Piraí do Sul. Então, por isso que nós torcemos para que as coisas aconteçam agora daqui para frente e a economia melhorar. Se a economia melhorar, Agostinho... Sim, com certeza. O Bolsonaro melhora em todos os lugares. Nos Estados Unidos é assim, todos os presidentes eleitos foi por conta da economia. Aqui também. Se o Brasil baixar o valor do combustível, se o gás baixar, se a comida baixar, o auxílio emergencial aí, que agora vira o Auxílio Brasil, que são para 20 milhões de brasileiros a R$400, que é o dobro do que os 192. Ano que vem nós temos uma esperança ainda de que o Bolsonaro versus Lula, ou versus alguém da esquerda, possa ser o vitorioso e dê continuidade nesses projetos aí de ruptura. Agora, depende muito da economia. Se a economia voltar ao normal, eu acredito que nós temos uma boa possibilidade. Mas para a economia funcionar, nós precisamos de uma questão política também, e qual o Bolsonaro muitas vezes peca. Porque ele briga, tem problemas também. Ele briga com quem não deveria brigar, muitas vezes. Agostinho, é isso mesmo?
Aí são duas posições muito interessantes, né? Porque a questão política, embora ela está crítica para o lado do Bolsonaro, mas essa questão ela é em função, que falou o Márcio agora há pouco, da ruptura que o Bolsonaro fez, né? Então é uma vivência natural essa discussão. Eu não vejo assim, muito problema. Faz parte de uma certa natureza de que ele agiu assim e age assim. Mas dos poderes é a imprensa, e ele briga com a imprensa. Mas faz parte. Mas a imprensa é o maior representante da população, porque ela mais do que o próprio legislativo. Eu vou te dar uma opinião. Pegando a esteira do Márcio do passado. Nós só vivemos com esquerda e esquerda. E aí a imprensa viveu com isso. E surgiu uma imprensa esquerda-esquerda. Grande parte, eu não vou dizer todos, mas em grande parte. O que acontece agora é que está se posicionando, reposicionando essa ala da esquerda para saber qual o potencial dela real e qual o potencial real da ala progressista, vamos chamar assim. Só que o Márcio apontou num ponto nevrálgico. Enquanto o Agostinho fala imagens de Nossa Senhora das Brotas. Que é a tendência. A tendência ela vai ser pautada pela economia, né, Márcio? E aí você é doutor pela economia. E hoje o Bolsonaro estaria bem melhor. Estamos escutando o áudio também. Talvez 10 pontos a mais hoje, Geraldo, se ele tivesse... Poderia dizer a favor da economia, contra fechamento do comércio, isso dou razão. Mas o fato de ficar numa posição quase contra as vacinas e não usar a máscara, independente se ele acredita ou não, ele é o presidente, ele podia... Né, a escada se varre de cima para baixo. Isso é uma questão de empatia. Se ele fala, ele vai, por exemplo, vai num hospital, na época da Covid, vai lá no hospital visitar como é que está a situação, sabe, um pouquinho mais dessa empatia, ele hoje estaria aí 10 pontos a mais, e até na frente do Lula e tal. Então faltou um pouco essa percepção, eu não sei quem que bota na cabeça dele essa história de esse negócio que ele falou agora, 3 semanas atrás, e que quem toma vacina tem uma pretensão de desenvolver AIDS, é um negócio absurdo, apesar que ele pegou da Exame, né? E a Exame, depois que ele falou, mudou a Exame pegou e colocou uma interrogação no final. Alterou né? o arquivo, eu vi, foi publicado. Eles foram lá e alteraram a matéria. Fake news saiu da Exame. A cama de gato, né? Mas o Bolsonaro poderia, né, ter feito uma conferência antes, né? E não falar da primeira ali. Isso que ele peca muito na relação das suas falas. É impulsivo, né? Exatamente. Só que se a gente for observar presidentes eleitos, eu só vi Fernando Henrique ser eleito por uma ação antes de ser eleito. Qual foi a ação? O Plano Real. Plano Real. Foi o único presidente que foi eleito por uma ação, porque o Lula foi eleito pela eleição. E não, a Dilma foi eleito pela eleição. Poste do Lula, né? O Bozo, não. Pegaram a relação. O Bolsonaro foi eleito por a sua estratégia de coisa. Mas nenhum desses últimos, fora Fernando Henrique, foi eleito por... Você pega o Michel Temer, não foi eleito por nenhuma ação, não relacionou nada a uma ação. Então, nesse ponto que eu digo que o ato de fazer não elege. Agora há um receio, viu? Eu falei aqui, né? Nós fomos agora... Fazia tempo que eu ia em alguns bairros, nós fizemos um evento Dia das Crianças, a MM foi lá, Cachicor, levar. E eu perguntei, né? Perguntei para as lideranças de bairro, o pessoal, e aí, né? Vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro? Me surpreendi pela quantidade de pessoas, os bairros de Ponta Grossa, onde nós tivemos 78% da votação para o Bolsonaro, falando muito de Lula. Ah, é? E pergunto por quê? Porque o gás estava mais barato, porque você veja, ó, acusam o Bolsonaro de agora o auxílio emergencial ser algo, não auxílio emergencial, auxílio Brasil ser algo eleitoreiro, né? Porque é véspera. A Dilma veio para Ponta Grossa em 2013, um ano antes das eleições, para lançar, além do Minha Casa Minha Vida, estavam lançando um projeto chamado Casa Melhor, onde as pessoas compravam os móveis, os elétricos, em 48 vezes, quer dizer, em 5 anos, com juro quase zero, e que depois eu fui saber pela Caixa Econômica que 70% teve de inadimplência. Mais do que um sufrágio eleitoral aquilo lá, um ano antes das eleições. Então teve muito essas questões de população saiu do nível D, foi para nível C, foi bom para todo o comércio, as empresas cresceram, mas foi a custas de roubalheira, né? Mas o povo esquece que houve essa roubalheira, é incrível, e lembra só da questão lá do financiamento da casa, ou de que era mais barato, parece que esqueceram até que houve pandemia. Então, incrível como a população enxerga apenas realmente a sua
questão independente do que seu governo roubou ou deixou de roubar. Mas é uma É relação incrível. política isso, e que, na verdade, esse Auxílio Brasil aí tem tudo, tem um cheiro, muitas vezes, de relacionado à eleição. Só que a gente vê que a característica de eleições. Quem que inventou o Bolsa? Na verdade, foi o Fernando Henrique Cardoso, Isso. que o Lula mudou de nome para Bolsa Família, mas antes era um monte de projetos. E era agora é Bolsa Auxílio... Escola. Mas olha, o Auxílio Brasil, qual que é a diferença dele com a Vamos com a abrir Bolsa aí Família? com as imagens e áudio. Enquanto Tem a turma uma fala. extremamente fundamental. O Bolsa Família, ele regula, a pessoa recebe a família de acordo com a assiduidade dos alunos na escola. É a Que presença. volta ao Bolsa Escola. A presença. Agora não é presença. Agora é também as notas que tira. Só que é muito bom. Eu fui professor na época do Bolsa Escola, em que não se paga para todo mundo, então tinha muitos pais que não mandavam seus filhos porque eles não tinham, porque não vai pagar para todo mundo. Não, se houver um atraso, nós tínhamos alunos que não iam para aula porque o Bolsa Escola estava atrasado. Heraldo, eu queria chamar só um pouquinho aqui as imagens agora aqui da avenida, mais algumas imagens aqui do lado de fora. Olha aí, ó. Do protesto da esquerda. Ó, tá dando 2 quadras já lá. Pô, mas eu acho que tem o quê? 42 pessoas, vamos contar. Não, tem um pouquinho mais, tem umas 60. Não, tinha 5 ônibus, multiplica por 40 lugares, dá 200 pessoas. Isso é democracia, isso é democracia. Essa imagem de cima me lembra quando eu fui numa inauguração da Havan, junto com o Luciano, lá no Rio Grande do Sul. E lá tem muito pessoal da esquerda, lá teve o PT muitos anos, né, Agostinho, no Rio Grande. E um dia antes da inauguração, tinha uma galera à noite lá protestando na frente da van, tudo assim de vermelhinho, bandeira e tal. E o Luciano, mas vem aqui. Peguemos 2 malas, não sabia o que tinha, 2 caixas assim, subimos lá onde fica a bandeira da van, no 2º andar. E ele com o megafone, aí pessoal, tá aí ó, vou realizar o desejo de vocês. E pegou, abriu, Poli, que abre aqui, abri, tava cheio de mortadela ouro, mas dividido assim, bem bonitinho. E começou a jogar no povo. Aí abriu outra mala, cheia de carteira de trabalho. E começou a jogar também. As carteiras de trabalho de cima. Eu falei, ai meu Deus, vai. O homem vai. Aí passou umas 2 horas, ele com a menina filmando, não tinha mais ninguém lá embaixo. Daí ele foi lá mostrar. Tá aí, pessoal, tá aí, ó. Mortadela nenhuma no chão, mas as carteiras de trabalho tudo espalhado. Ninguém pegou uma carteira de trabalho, né? Quer dizer, existem alguns simbolismos Uma metáfora que acabou caindo forte, muito né? na questão da esquerda, de que essas pessoas que estão ali são pessoas muitas vezes dependentes do governo, mas não o dependente daquela pessoa simples, humilde, mas o dependente de uma boquinha pública. Muitos ali querem eleger alguém para ganhar uma boquinha. Isso. É isso que acontece, gente. Bem, nós vamos colocar as imagens dos nossos patrocinadores desse reaction do podcast da TV Fix. Nós voltamos daqui a pouco com Bolsonaro nos Campos Gerais em imagens de Nossa Senhora das Brotas. Somos um grupo presente em todo o Brasil e formado por mais de 70 lojas, com mais de 3.000 colaboradores. Como especialistas na distribuição de produtos e com centros de serviço que complementam a produção da marcenaria, atuamos como uma ponte entre a indústria e profissionais ligados à fabricação de móveis, distribuindo painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários e outros itens. Garantimos hoje o acesso a soluções e tecnologia para mais de 50.000 profissionais de marcenaria e arquitetura e, consequentemente, para seus respectivos clientes também.
Ao todo, são mais de 12 mil itens que fazem parte das linhas de 200 marcas reconhecidas. E tudo isso disponibilizado à pronta entrega, em lojas amplas, com showrooms funcionais e logística própria e eficiente, que garantem a chegada deles a cerca de 4.500 cidades por meio de um atendimento próximo, flexível e com conhecimento profundo das necessidades de nossos públicos e de seus projetos. Gemad, tudo para móveis. Aplicar Calpar é o ingresso para você assistir de camarote ao milagre e grande espetáculo da produção que sua terra vai lhe oferecer nesta safra. Calpar. Quem espalha, colhe mais. Voltamos com Fix Talk Live, a Fix TV, hoje no reaction da visita do presidente Jair Bolsonaro aos Campos Gerais. Esteve ontem em Ponta Grossa e Castrolanda. Agora nós temos imagens da nossa câmera exclusiva da TV Fix com o presidente em Nossa Senhora das Brotas, região de Piraí do Sul, aonde estão esperados. Alguém viu algum número verossímil de motociclistas que são aguardados? Porque sempre ele tem levado milhares e milhares de pessoas a essas manifestações. Os Campos Gerais vai fazer bonito, Agostinho? O que você acha? Eu acredito que não. Sabe por quê? O quê? Eu acredito não. Viu, Márcio? É tal da tendência, né? Hoje o Brasil, viu, Heraldo? Hoje o Brasil, eu, você, as pessoas pobres, ricas e tal, elas estão vindo numa crise. Elas não têm paciência de sair em passeatas, né, ou em manifestação. Pode ver aqui na avenida que você mostrou lá, Mauro. Pode ser a motocicleta ali, né? Eu estou dizendo assim, não é por causa do Bolsonaro ou não. É por causa da crise. O pessoal não quer muito, não quer sair muito. Já me encheu, sabe? Será que tem como ele piorar? Porque ele veio nesse pico descendente, né? Será que o pico descendente do Bolsonaro é aqui, nos Campos Gerais, mesmo historicamente? Olha... Ele começa a subir daqui para frente? Veja só, eu vou contar como se fosse uma sanfona, né? Todo político, de uma certa maneira, ele tem essa sanfona que ele desce, né? Essa pergunta tua, 22%, 23%, que seria o mínimo dele, o 30%, já está faz tempo. Eu acho que a tendência, aí entra a tendência, Márcio, qualquer coisa que melhorar da parte dele, ou em vacina, que ele falar, por exemplo, ou na questão de crise, de preços altos ou baixos, ele modifica e cresce 10%, ele estica, sabe? O cenário para ele é crescer bastante. O cenário, porque ele tem esse poder. Vai depender se tem capacidade de mexer nessa questão da economia mesmo, né? Os mais pobres que chegam ali, né? Aí modifica. É a questão econômica, Tavinho. Se a economia melhorar, o povo tem uma memória dos últimos 3, 4 meses. Se acontecer a economia melhorar, a pandemia simplesmente, né, dissipar, existe uma chance. Agora, se estiver pesando no bolso do cidadão, complicado. Essas imagens ali, ó, que nós temos lá de Nossa Senhora das Brotas, eu tô achando que tá meio calmo aquilo ali, tá meio tranquilão, não sei, olha, a deputada Aline ali, né, a responsável pela vinda do Bolsonaro. Ele já deve estar na motocicleta, né? São 3 pontos, Tavinho. Ele anda um pouco, para, ele anda mais um pouco, ele para e vai andar mais um pouco, ele para. São vários pontos, isso. São vários pontos que ele vai parar. Ele vai dar uma paradinha na Encrambeia ali, né? Provavelmente ele para. Ali o do Paulo Bertolini, que esteve conosco aí, ele vai também dar uma parada. Ao vivo ou Ao vivo. Ao vivo. Então ele já está em Encrambeia ali, ó. Não é Encrambeia aí ou é Piraí? Vê se tem um MM ali. Referência ali. Olha, uma chicória ali, ó. Se aparecer a chicória, tá em casa. Muito bem. Aí, ó. Você sabe que eu tava indo buscar meu carro no estacionamento lá de Castrolanda, eu parei quase perto de Jaguariaíva, o carro, né? Tava indo com a minha equipe assim. E um cara com uma bandeira do Brasil como capa do Super-Homem. Super-Homem não, vamos falar outro, do Batman, né? Ele tava falando com
consigo mesmo, assim, ele estava autista andando ali. No meio da noite, da escuridão, ele gritou: Mito! Eu achei aquilo incrível. Veja o poder que tem esse Bolsonaro, como o Lula também tem, de criar uma dose altíssima de fanatismo. Um cara grita no meio do mato. Ninguém estava vendo ele. Mito! Mas a grande aparição do Bolsonaro a nível nacional, ele foi num programa de humor, né? E por o ato de ser um falastrão. Ele falava bastante. Claro, a relação da linha de direita. Era o que na Então, mas senão ele não tinha esse respaldo nacional. Era o momento, né? Ele mesmo disse ontem que não acreditava, que, né, nem seria vereador do Rio de Janeiro. Agora é interessante, ó, muitas vezes vocês mostram as imagens aqui sem som, e a gente estava falando aqui de uma terceira via, do Moro e tal. Veja só, eu lembro de uma campanha de 2012, Tavinho, que eu fui meu primeiro debate, que foi lá na Band. Quando eu voltei, a nossa equipe de produção, agora você vai assistir. Aí comecei a assistir, e eu falei, não, liga o som, não, você vai assistir sem o som. Diz, né, Agostinho, que 70% da comunicação que você faz à população, ela é a não verbal, ela é a comunicação corporal, visual. Uhum. Então você vê o Lula gesticulando, o Bolsonaro, o povo em volta. Por isso que é muito difícil. Veja, por exemplo, o Moro. Nada contra. O Moro eu acho um cara bom. Mas veja a gesticulação, a própria verbalidade dele. Não empolga, né? É complicado. Você não consegue. Né? Ele A tem a bandeira do postural combate dele. à corrupção, que é o que empolgou, mas agora ficou em segundo plano. E aí ele não tem mais muito o que oferecer além. Então, se o Moro quiser, por exemplo, ter um espaço, ter uma chance, eu até diria para ele, faça um curso do Del Carne, do Mastermind, como é que é? Vamos ter que construir. Faça um curso aí de comunicação verbal, porque realmente isso é um mínimo para que você conquiste as massas. Mas hoje eu vejo uma terceira via muito forte, até por uma relação, o Leite lá do Rio Grande do Sul. Está se apresentando, né, nessa relação. Por quê? Porque querem comprar uma terceira via. Né? Eu não vi ele ainda, se ele tem uma comunicação verbal boa. Verbal não, né? Mas gestual boa, ele gestual, dobra a perna. sim. Assim, Olha, né? Bolsonaro Veja já está bem. na Ernesto Vilela. Lembra do Veja Bem? Já está na Ernesto Vilela. Tá na Ernesto Vilela. O Bolsonaro, chegada no centro de eventos, 12h30. Vamos ver se vai ter gente. Vai A previsão, o Gustavo Ribas está aqui falando comigo, passando essa informação. Eu recebi também aqui, mandaram pelo WhatsApp da revista Fix, que o Delanhol é inelegível. Ah, é? Por quê? O Delanhol, eu não li a reportagem, só a manchete, e o brasileiro, 99% dos brasileiros só leem a manchete. De repente, é inelegível se ele fizer alguma coisa. Eu quero pesquisar isso. Mas eu achei muito estranha a atitude. Era esperada, mas eu não sou um eleitor do Sérgio Moro e também não sou um eleitor do Dallagnol. Eu acredito que eles participaram de uma grande operação misturando o judiciário com a política. O judiciário deles explodiu e eles agora foram para a política. Eles indo para a política, eles acabam dando razão, principalmente à esquerda, aos argumentos dizendo, ó lá, viu, era tudo... O Sérgio Moro já foi, né? Não, e o Bolsonaro falou, ele pediu vaga no STF. Como ministro, ele já foi para a questão política, né? Então, ele acabou, acho que ali... O que queimou o filme dele, Heraldo, foi quando ele saiu lá do governo e pegou o material e levou para Globo, cara. Aquilo ali ficou muito ruim. Mas era uma... Eu também não vejo, não é compatível Bolsonaro e Moro, mesmo naquela época. Hoje, muito menos. Mas ele não é compatível. Até por em quem você votaria se hoje o teu voto fosse... Esqueça os que estão aí. Quem você vê no Brasil que fala, acho que aquele cara... Eu vou dar um exemplo. Quem eu escolheria? Romeu Zema. Esse é meu nome. Se eu pudesse escolher um nome que não está aí. Romeu Zema, que é amigo meu, foi empresário, deputado, virou um governador, está pagando as contas em Minas Gerais, é um cara extremamente decente. Eu votaria no mesmo que eu votei na eleição passada, que foi o Amoedo. Amoedo. Você votaria em quem? No Moro. Votaria no Moro? Sim. Você está indo contra toda aqui a bancada, viu, Agostinho? Mas eu tenho opinião, né? Veio de vermelho. Esse é uma relação de Você é o Marinho da Jovem Pan aqui. Sabe por quê? Eu tenho que explicar também, né? Vocês explicaram a parte de vocês, né? Por incrível que pareça, embora tenha essas questões, que ele possa ter errado, se precipitou, enfim,
E todos fazem esse tipo de coisa, outros também. Mas eu acredito que ele seria realmente uma terceira via, mais equilibrada. Eu aposto muito mais no equilíbrio da terceira via. Você acha que ele consegue transmitir, você que lida com essa questão, ele consegue transmitir uma boa mensagem à população? Consegue. Ele tem uma fala Não, mas boa? é que nessa posição, Márcio, que você está falando em que. Porque como se a gente votasse em alguém que ganha, não é corrida de cavalo. A gente vai votar em quem a gente acha que vai fazer a administração. A administração é uma coisa, ou ganhar a eleição é outra. Se eu disser assim, ó, você vai ganhar R$1 milhão se você acertar quem ganha a eleição. Eu já mudo o meu voto do Amoedo, certo? Então, Você vota no Amoedo, Heraldo? Eu voto no Amoedo. Mas eu volto a explicar, viu, Márcio? Porque a pesquisa, você tem que adivinhar o futuro, né? Uhum. Não adianta você fazer pesquisa e o candidato, a pessoa diz assim, mas eu vou ganhar? Essa é a pergunta. E o cara tem que responder mais ou menos isso. Nesse caso, Márcio, da terceira via, vamos chamar de folclórico o Lula e vamos chamar de folclórico ou teatral Bolsonaro. O Brasil inteiro está cansado disso. Se aparece o terceira via equilibrado, que consiga passar uma mensagem séria, que tenha uma imagem nacional, no caso o Moro tem, e lógico, se ele cai ele cai no viral, que é muito fácil no Brasil, hoje no mundo, né? Viralizar alguma coisa. E na política isso pode acontecer muito. A busca do equilíbrio é muito importante, porque os extremos não equilibram, Sim, né? Então, por exemplo, que eu digo, hoje o meu último candidato seria o Boulos. O meu último candidato. Né? O antepenúltimo seria o Bolsonaro. Vamos sentir um pouco a energia do Lula aqui no seu Instagram. Vamos stalkear aqui com áudio. O ex-presidente Lula falando. Em 2009, eu fui Colocar desde o comecinho se aqui. tratando de meio ambiente. Tem muita gente boa de discurso e muita gente que não coloca em prática 10% do discurso que faz. Em 2009, eu fui a Copenhague, na COP15, e o Brasil assumiu um compromisso de diminuir 80% o desmatamento da Amazônia e nós cumprimos. Agora, os outros países precisam cumprir aquilo que falam. Nós queremos efetivamente dizer ao mundo inteiro: não precisamos desmatar a Amazônia para plantar soja ou para criar gado. O Brasil tem terras incomensuráveis para plantar sem precisar derrubar. O que nós precisamos é convencer a sociedade de que a floresta em pé ela pode ser mais rentável para o desenvolvimento do Brasil do que a floresta tombada. O que nós precisamos é coletivizar os estudos científicos sobre a riqueza da biodiversidade da Amazônia e tirar da biodiversidade da Amazônia parte da riqueza para a sustentabilidade de quase 25 milhões de pessoas que residem lá. Esse é um discurso eleitoreiro? Porque A fala é boa. É? Mas Gostou, roubou. Mas o que eu achei muito Não interessante... tem moral, roubou, acabou. A fala é boa, mas roubou. Eu pensei que só o filho do Bolsonaro tinha ido a Copenhague, mas o Lula também foi a Copenhague. Ontem, eu não prestei atenção naqueles ministros lá do Bolsonaro em Castrolanda, mas eles estavam discursando e um deles falou que eles entregaram um título de propriedade rural. O PT, em 10 anos, entregou. Eu não acreditei naquilo. 5 títulos e eles estavam entregando 20 títulos em Castro. Que coisa. Será que é real isso aí? Não é possível. Mas é verdade. Na verdade, você cuida dos teus opositores. Essa é a grande moeda. Você tem que cuidar daqui na relação. Os teus amigos que te abandonam. Então, é como o Bolsa. O Bolsa é muito vinculado à direita. A direita. Mas viu, não aproveitaram como deveriam aproveitar, né? Bolsonaro veio aí, poxa vida. O Vosgrau conseguiu 10 mil casas com o PT. Aquela da vaquinha, né? Uhum. Não interessa. O Vosgrau era de direita. Pediu pro PT, conseguiu 10 mil casas. Uhum. Poxa, tinha que ter pedido aí mais coisa. Pediram lá para tentar adequar o Parque Nacional de Vila Velha. Tudo bem, deve ser um pedido do agro. Mas, poxa, tem espaço para pedir mais coisas. Até chegaria pro Bolsonaro e falaria assim: Bolsonaro, a gente tava aqui torcendo para chegar o ESA. Tá todo mundo falando do ESA, que ia dar não sei quantos mil empregos, puxa vida, anuncia alguma coisa pra nós aqui pra dar uma compensada. Pois é, não teve... Compensa aí. Nenhum anúncio. Que eu acho que tá um pouquinho mais fraco o movimento em torno do Bolsonaro aqui em Ponta Grossa, região, do que há 20 dias atrás, que era pra vir, um mês atrás, porque ainda tava na expectativa da ESA e tal, tinha aquela coisa.
E daí nós perdemos. Muita gente ficou chateada com isso. Sabe que é uma questão geopolítica, foi pro Recife, que é o Nordeste, o Bolsonaro precisa ter mais apoio lá. Mas, pô, ele podia chegar assim, prefeita, vamos compensar aqui, ou a prefeita pedir. Aí compensa vamos construir uma casa, vamos fazer alguma coisa diferente, entendeu? Não teve nenhum anúncio. Não ganhou nada, né? Não teve nenhum anúncio, não teve nada. Não ganhou nada. Foi fraco. Foi um movimento, mas nós não ganhamos, na prática, muita coisa. Né? Poderíamos ter aí bom anúncio. Na presença dele... Ou um compromisso. Um compromisso, daí você vai lá e vai cobrar. Né? Causar uma relação, porque o que ele apresentou que já estava colocado, ele tinha que surpreender. E não surpreendeu, né? Não se posicionou. Temos aí, né, o hospital que a gente tem trabalhado, o Paulo está trabalhando pelo Santa Casa, eu ainda trabalho ali pelo regional. Poxa, o Bolsonaro, eles, para poder autorizar, aliás, aprovar a questão dos precatórios, foram 900 milhões de reais de emendas em 2 dias aprovada para que os deputados pudessem votar aqui, né? Votaram por 4 votos a mais, aí passou. O Hospital do Câncer em Ponta Grossa precisa de 10 milhões para fechar, para terminar. 10 milhões, eles deram 900 agora, 2 dias. Prefeita, vai lá e pede, Bolsonaro, compensa aí, fala que você vai trazer os tratamentos do câncer infantil, que temos mais de 200 crianças na região que vão lá para o Pequeno Príncipe, vão para o Erasto, vai ser aqui em Ponta Grossa. Isso também vai envolver, o Agostinho sabe disso, o Heraldo, que é empresário, vai envolver economia também, porque a partir do momento que você traz, por exemplo, a hematologia aqui para Ponta Grossa, os tratamentos do câncer, vai movimentar. Vai lá em Campina Grande, em Jardim Paulista, ali no Caron, você vê o movimento econômico que gera em torno do hospital. De hotéis, existem pousadas, né? Pousadas não, o pessoal fazer o pernoite. Pronto. Mas nem isso pediram, cara. É muito terrível. E tinha essa questão da ESA para compensar, para fazer uma chantagem do bem. Pô, não conseguiram aí, faz 6 meses nós estamos falando disso. Anuncia para nós aí. Estou vivendo um momento, e penso bastante em você, Márcio, nessa relação da oncologia. Estou vivendo com uma funcionária minha, uma filha de 2 anos de idade, que descobriu um câncer na medula. E está fazendo os tratamentos lá no Pequeno Príncipe. Então a gente vê o quanto está sofrendo. E uma das características interessantes e ruins na relação é que não existe também nada que ampare a mãe. Tanto é que quem está, por exemplo, ela não tem atestado médico, ela não pode receber nada, e como ela não está doente, quem está doente é a filha, mas de 2 anos de idade, como é que você vai abandonar uma filha de 2 anos de idade? Então, isso, nem governamentalmente falando, ela não tem direito a nada, a mãe. Então você vê assim, por uma questão, hoje sofrendo, tendo que fazer as aplicações de quimioterapia lá no Pequeno Príncipe, tendo que viajar. E se a empresa, a gente, graças a Deus, está conseguindo ampará-la, até ilegalmente, porque não é legal eu amparar. Porque vamos pensar que se nesse trajeto ela sofre um acidente, que Deus o livre, ela estava num momento de trabalho e sofreu esse problema. Então você vê o quanto é terrível essa situação, não só do amparo, porque é dado muita coisa para muitas outras características, mas a mãe não tem direito a nada e não tem tratamento na cidade. Então é muito triste essa relação, e eu já fiz muitos destaques a relação, porque era um discurso do Márcio, mas um discurso verdadeiro, porque eu convivi com ele em bom tempo e automaticamente a gente via que ele falava até em off sobre a relação do câncer. Então a gente sabe quando isso não era discurso eleitoreiro, não era nada. Então a gente acompanha esse momento, que é um momento triste, e que nesse ponto Ponta Grossa perdeu muito com a não eleição do Márcio Paulic. Muito bem, nós vamos chamar mais um convidado aqui. Gostaria que ele se apresentasse, porque eu acho que ele estava na manifestação dos Mortadela ali, hein? Chegou agora. Tudo bom, Murilo? Como é que tá você? Muito bom dia a todos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Tavinho. Prazer estar aqui novamente, mas não estava, não. Eu me atrasei um pouquinho hoje, mas eu, na verdade, estava acompanhando vocês aí pelo YouTube, já estava conversando aí, já mais ou menos pensando o que vocês estavam falando. E aí, o que vocês contam aí, Tavinho? Pois é, eu queria perguntar para você, como um empresário de sucesso, de destaque da nova geração. O Márcio já foi da nova geração, um empresário de destaque da nova geração. Já passamos, já estamos indo para a terceira. Com cabelos brancos já, né, Márcio? Tá aí.
Como é que você está vendo a economia? Você acha que o Bolsonaro veio num momento que não foi apropriado para ele? Você acha que ele sobe ainda? Ou você acredita numa terceira via que pode até ser o Sérgio Moro? Não, eu acredito que continuamos aí com o Bolsonaro. Essa terceira via, eu costumo falar uma coisa. A pessoa, ou ela é política ou ela não é política. Eles estão confundindo muito a situação, quem é do judiciário vindo para a política. Eu não sou contra e sou muito a favor, mas é muito diferente, porque existe muita hierarquia e dentro da política a gente sabe que a gente tem que ter algum tipo de conversa, a gente vai ter que realmente aí ter alguns tipos de alianças e realmente é necessário isso. Eu acredito ainda que o Bolsonaro ainda precisa um pouquinho mais de mais alianças aí para poder ter mais aprovações de projeto, para o Congresso poder estar junto a ele, mas eu não acredito numa terceira via, eu acredito que realmente a nossa economia vai melhorar, acredito que não piore mais do jeito que está agora, porque se você colocar na Europa, já tá o combustível já está a 1,9 euros. Então, aqui nós estamos chegando a R$7. Daí muita gente ainda falava, porque vamos reduzir então o ICMS para poder vamos reduzir o ICMS para melhorar a situação do combustível, mas não é essa a ideia. A ideia é realmente nós vivemos um colapso mundial e nós temos que agora nos abraçarmos aí para podermos passar essa fase. E a classe mais realmente afetada é a classe mais humilde, que realmente precisa de um bujão de gás, que precisa realmente... Agora é um novo Bolsa Família, não sei se vocês lembram o nome, é o Bolsa Brasil, alguma coisa parecida assim, e acredito que nós estamos aí num rumo certo e estamos em uma nova fase. Quando o Bolsonaro falava lá atrás, olha, nós temos que ver a economia, todo mundo falou, não, vamos nos preocuparmos com a saúde inicialmente, depois a gente vê a economia. O que aconteceu? Agora nós chegamos num ponto que nossa economia realmente é muito importante e nós estamos vendo que nós estamos tendo um colapso em cima disso. Essa é a visão de um jovem empresário sobre o momento atual, importantíssima essa fala dele. Mauro, nós temos informações lá de Nossa Senhora das Brotas, imagens da nossa câmera exclusiva, ou nós vamos colocar os nossos patrocinadores aqui e depois voltamos para as considerações finais? Você decide aí, irmão. Vamos colocar os patrocinadores. Vamos lá, vamos lá. Somos um grupo presente em todo o Brasil e formado por mais de 70 lojas, com mais de 3.000 colaboradores. Como especialistas na distribuição de produtos e com centros de serviço que complementam a produção da marcenaria, atuamos como uma ponte entre a indústria e profissionais ligados à fabricação de móveis, distribuindo painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários e outros itens. Garantimos hoje o acesso a soluções e tecnologia para mais de 50.000 profissionais de marcenaria e arquitetura e, consequentemente, para seus respectivos clientes também. Ao todo, são mais de 12.000 itens que fazem parte das linhas de 200 marcas reconhecidas. E tudo isso disponibilizado à pronta entrega, em lojas amplas, com showrooms funcionais e logística própria e eficiente, que garantem a chegada deles a cerca de 4.500 cidades por meio de um atendimento próximo, flexível e com conhecimento profundo das necessidades de nossos públicos e de seus projetos. Gemad, tudo para móveis. Aplicar Calpar é o ingresso para você assistir de camarote ao milagre e grande espetáculo da produção que sua terra vai lhe oferecer nesta safra.
Calpar. Quem espalha, colhe mais. Muito bem, voltamos com a Fix TV, o reaction da visita do Bolsonaro aos Campos Gerais. Ontem esteve em Ponta Grossa e em Castrolanda. Teve um jantar para convidados mais do que especiais, alguns prefeitos e empresários. Esse jantar foi muito concorrido e tem muita gente que não entende, né, que não dá para todo mundo ir num jantar desse, porque senão seria uma grande festa, uma festa de polaco, assim, para 1.000 e poucas pessoas, 3 dias, né? E o Bolsonaro, eu senti também um pouco de cansaço nele, senti na sua fisionomia um pouco de cansaço do presidente Bolsonaro, porque não é fácil, você acorda, ele mesmo disse, eu preciso dar uma desligada no discurso, preciso dar uma desligada, senão eu não aguento. E agora ele vai entrar num embate com o Moro, e eu fico imaginando, Murilo, o que você imagina de um debate do Moro com o Bolsonaro, o que um falaria pro outro? É uma coisa muito complicada, viu? Mas eu acho que eu boto fé no Bolsonaro. Eu gosto muito do Moro, eu acho que o Moro perdeu a oportunidade de ter continuado no Ministério e poder ter ido aí ao Senado. Eu acho que essa é a área dele. É o que ele estudou, é o que ele se preparou para a vida inteira, e ele realmente é um excelente... Ele é um excelente operador do jurídico, da parte como magistrado. Ele deveria ter continuado, acredito, que na parte do judiciário e não ido para a situação da política. Se você... Eu vi esses dias, estava escutando, que o Dallagnol também agora está se afastando do Ministério Público para se tornar político. Pré-candidato a deputado federal. Exatamente. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Se nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nós temos que ter representantes neles e não transferências de representantes de um a outro. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho que o embate vai ser muito grande e eu acho que realmente o Bolsonaro vai tirar isso de letra, realmente, porque pelo menos uma coisa ele é político, e ele é um político profissional. Acredito que vai dar muito bom esse debate. Quero assistir realmente isso. Pessoal, aí. Nós temos aqui um bolsominion, né? Um bolsominion. Se você tivesse antes aqui, você ia ver a fogueira que foi a discussão. Mas assim, ó, eu tenho muitas coisas que eu não concordo com o Bolsonaro, mas muitas mesmo, você entende? Eu acredito que a partir do momento que a gente se torna um político, que ele é realmente um representante máximo aí do legislativo, do executivo, ele tem que realmente pensar numa coletividade, não pensar no que ele gostaria de fazer. E ele é muito assim, eu penso e faço e acabou. E acredito que as coisas não são assim. Quando a gente é realmente pensando numa coletividade, a gente tem que ter muito. Não que eu sou bolsonarista. Eu realmente acho que nesse momento é o que nós temos, e eu acho que é o melhor do que nós temos nesse momento. E nesse momento, Mauro, nós temos imagens de Nossa Senhora das Brotas, que ele já não tá mais lá, né? Ele tá chegando em Ponta Grossa já, então nós não temos mais imagens. Na moto ainda, pô. Ele tá na moto. Pelo que eu vi, eu não senti assim uma massa enorme como em outros momentos dele. Mas é o que a gente conversou aqui, né? São os números, né, Agostinho? E o drone também não podia acompanhar, né, Tavinho? O espaço aéreo é restrito e super fechado pro presidente, né? Pois é, mas os filhos publicam depois o drone. É o drone presidencial, então, né? Que pode voar. Porque o espaço aéreo de Ponta Grossa e Castro ficou restrito a 2 helicópteros apenas. Ninguém podia alçar voo. Não, ninguém podia alçar voo. Estava fechado desde da parte da manhã, né? E somente a aeronáutica tinha o acesso, né, Tavinho? E dizem os rumores que tem também os 2 drones que acompanham o presidente, que são acima, né, do espaço aéreo, fazendo esse controle, né? Então... Acima do espaço aéreo, Mauro? É isso que eu ouvi? Tavinho, pelo que eu ouvi o pessoal comentando ontem lá em Castro, né, o presidente, não só o Bolsonaro, mas os outros presidentes, vários presidentes andam com 2 drones militares, né, fazendo a segurança para, em caso de eventualidade, abater qualquer aeronave não autorizada, né, Tavinho? Puxa vida.
Muito bem. Murilo, você chegou agora. Já dê tchau, então, porque nós estamos encerrando as transmissões aqui. O importante é vir, né? Isso aí, marcar a presença. Mas olha, quero agradecer a participação. Próxima vez estarei mais cedo. Hoje, realmente, meus compromissos profissionais me impediram de eu estar mais cedo aqui, pra gente poder fazer um bate-bola, conversar aí, que infelizmente passei um pouco do meu horário aí para chegar na minha chegada. Muito obrigado o convite, obrigado Mauro, obrigado Tavinho, um prazer sempre estar aqui fazendo a participação com a Fix. Muito obrigado aos convidados aí. Vamos aí conversar no bastidor depois aí. E não, nos bastidores a gente não pode colocar ali em vino veritas. Todo mundo toma vinho e fala a verdadeira verdade. Muito obrigado, Murilo. E muito obrigado. Também. Um abraço a todos da Princesa Assistência, que tem feito um trabalho maravilhoso, digno, inclusive no período do Covid. Parabéns a toda a equipe Princesa. Vou pedir para o Agostinho fazer as suas considerações finais aqui. Meus agradecimentos, Davi, como eu falei para você, eu vim prestigiar o teu programa, né? E o Márcio e o Heraldo também, o Murilo e o Mauro. O que é importante, e você representa muito isso, é colocar o debate na mesa, né? Para vir as opiniões diferentes, né? E foi o que aconteceu hoje aqui, como em outras vezes. Então, parabéns a você e um abraço. Obrigado, Agostinho. Heraldo. É sempre gratificante estar junto com vocês aqui, poder passar um pouquinho de informações. Eu coloquei o Heraldo para dar as considerações finais antes do Márcio, porque senão o Heraldo pega o apanhado de todo mundo, metralha todos nós e vai embora. E fala mal, e diz assim, mas e daí, Márcio? Como é que não pode contrariar a relação? Então, às vezes a gente entra nesse debate, mas eu gosto, muitas vezes, de não acompanhar o antecessor, até para demonstrar assim, um pouquinho mais de ver que existem outros lados, não que seja o meu, né, mas é observar que existem outros lados. É muito momento, e um momento bastante histórico que nós estamos vivendo hoje, com a presença do presidente da República. Isso, para a nossa cidade, para a nossa região, é muito importante. Então, a revista Fix não pôde deixar de passar esse momento, que é um momento histórico e importante para a nossa vida. Estaremos aqui em outras oportunidades também, tá, Vinho? Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Muito obrigado, suas opiniões são sempre bem-vindas, você tem um raciocínio fantástico. Márcio Paulic, você viu que muito da discussão afunilou em você, justamente porque tem eleição para deputado, tem eleição para prefeito, e eu estava aqui enquanto passavam os nossos patrocinadores, o Agostinho falou, existem pessoas que ganharam cargos em Ponta Grossa, mas não criaram liderança. A questão do cargo envolve outras ferramentas, envolve a compra de voto. Infelizmente, no Brasil, essa é uma realidade política, envolve a promessa de cargos, apadrinhamento político e coisas escusas. Quem joga limpo tem dificuldade de chegar lá. Quem joga limpo tem dificuldade de chegar ao poder. O Márcio sempre jogou limpo, é o sonho de muita gente, inclusive ver o meu sonho realizado, o Márcio prefeito, o Márcio governador, o Márcio deputado, porque quando deputado estadual trabalhou muito pela cidade de Ponta Grossa. Márcio, muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais. Tavinho, eu quero agradecer a todos vocês nessa manhã de sábado. Tavinho é um cara que eu respeito muito, tenho uma amizade de muitos anos. Só não tenho uma foto dentro de uma banheira contigo, mas um dia, quem sabe, possamos ter alguma coisa assim. Tá falando da turma, né? Da Mundi, que ele tá falando aí. É uma foto muito delicada, muito simbólica para todos nós. Mas é importante dizer para vocês que o Agostinho está aqui, que eu respeito muito também. Ele tem uma visão política, uma visão social muito legal. O Heraldo, não só pelo trabalho dele, pela geração de empregos, mas porque ele também não tem papas na língua, ele fala o que tem que falar, eu acho muito legal. Meu amigo, mas não puxa o saco, porque o duro é aquele amigo que fala o que você quer ouvir, né? E ele não fala o que você quer ouvir, né? Muitas vezes são palavras construtivas que você tem que estar lá sempre refletindo. Maurão aí, nosso companheiro, também muito obrigado, Mauro. E dizer para vocês todos aí que talvez hoje nós tenhamos daqui tirado uma reflexão muito importante. Ponta Grossa precisa superar suas divergências e criar novas lideranças para que quando tiverem outros momentos como esse, de receber um presidente, uma autoridade, possamos ter pessoas de um nível interessante para poder chegar lá e realmente apresentar a cidade como ela é e mostrar as nossas necessidades e fazer e ter cara de pau mesmo de chegar lá e pedir as coisas, porque é uma obrigação dos políticos. Nós fizemos já a nossa parte, já fiz minha parte como político, já fiz minha parte na parte de associativismo, faço minha parte empresarial, com a parte social do Instituto Mundo Melhor, que você conhece bem, Tavinho. Temos uma
meta de gerar mais 7 mil empregos até 2028. A minha meta agora é empresarial até 2028, é a fase, a década ligada realmente à geração de empregos. Depois, para lá na frente, vamos ver se ainda tiver energia para isso. Mas nós precisamos, Tavinho, você, Heraldo, eu, Murilo está ali. Também, né? O Mauro. Também, aqui, olha, ali é um menino muito inteligente. O Bolsominion. Né, Murilo? Você é o mais novo de todos aqui, cara. Nós precisamos fomentar novas lideranças. Nós não tem que ter aquela coisa, não, tem que ser eu, tem que fomentar, gente. As pessoas ouvirem mais essa situação de... Infelizmente, o grupo político que tomou conta da cidade nos últimos 12 anos, eles são fechados. É que nem Pinheiro, né? Que não deixa crescer nada em volta. E aí nós vamos ter um apagão de lideranças na cidade. Já estamos tendo um apagão de lideranças. Então, que nós possamos fomentar esses novos líderes aqui para a nossa cidade. Esse é um dos compromissos, cada um de nós na sua área, mas um compromisso de poder fazer Ponta Grossa crescer e aparecer através de novas pessoas que possam vir aí no nosso meio. Muito obrigado, Márcio. Nós deixamos aqui registrados 2 pontos. Os nossos sentimentos pelo falecimento trágico da cantora Marília Mendonça e nossas condolências à família Mongruel, a dona Zaclice Mongruel, mãe do Roberto, que é nosso grande companheiro, era esposa do Denis também, que é meu grande amigo, né? Verdade. Fix Talk Live. Tavinho, só interromper você um pouquinho, eu vou colocar uma imagem aqui da motociata. Terminando? Isso, tá chegando aqui. Ó. Tá chegando, a motociata. É a câmera da Fix. Essa aqui foi mandado por um internet espectador aí, ó. Bom, pode ver que tá... A gente tem que dar uma viradinha ali para observar. Eu acho que esse aí é Souza Naves, hein? Ali perto do Borato, nessa altura, hein? Aí fica contando aí, depois vê quantas motos deu. Nós vamos ver quantas pessoas... O número que as pessoas vão passar e o número que a Polícia Militar vai passar e o número que os filhos do Bolsonaro vão passar do drone. Porque se o pessoal pedisse um iFood, ia dar mais motos aí, né? Acho que ia ser melhor. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Pátria, Brasil, família, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que importa é o nosso país. Nós não temos bandidos de estimação, nem político de estimação. O que importa é o preço da gasolina na bomba, quanto custa a comida, quanto custa a televisão, é a questão do consumo, até mesmo a urna mortuária lá que o Murilo... A televisão fica fácil, Tavinho. Você pode comprar em 10 vezes na Super MM aí, da Avenida das Lojas MM, hein? Como diria o presidente, ele falou em Ru mesmo, Márcio. Falou ontem lá em Castro também, Ru. Assim. Esse é o slogan para 2022. Muito bem. Fix Talk Live. Lives profissionais somente para profissionais. Você assistiu Fix Talk Live. Lives profissionais somente para profissionais.